Boa tarde pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui no sítio de Atibaia, aquele romantismo do campo, da natureza, né? A escola romântica, o romantismo aí do século XIX exaltava o homem do campo, os nativos, a vida em contato com a natureza, né? Tem toda uma mística romântica aí por trás disso. Eu adoro o campo, aqui é lindo demais. Um amigo meu me emprestou para mim ficar aqui alguns dias descansando lá daquela agitação da vida urbana, da vida em cidade grande, daquela complexidade, daquela miscelânea de cosmos-visões, de culturas, de pessoas sempre apressadas e que a gente acaba esquecendo aí a sutileza, o romantismo, a ingenuidade, a bondade da vida no campo, a vida em contato com a natureza. Aqui realmente é lindo, tá chovendo, eu gosto da chuva, gosto do recolhimento. Mas o vídeo que eu queria fazer com vocês hoje não era só para falar aí sobre as minhas convicções, né? Sobre as minhas convicções. É também para lembrar para vocês, ou para rememorar para vocês, queridos telespectadores, queridos alunos ouvintes aí, que porventura prestigiam o meu trabalho. Na viagem para cá, pessoal, me veio à cabeça uma expressão aí famosa do senso comum, incorporada pelo senso comum, que ela se tem a sua sentença na afirmação, na seguinte afirmação: estamos entre a cruz e a espada. Nada mais real para traduzir esse momento que a gente vive aí do que essa afirmação. Estamos entre a cruz e a espada. Eu pergunto a você, caro aluno ouvinte, caro professor, que prestigia o meu trabalho aí, que acompanha as minhas aulas via YouTube. Eu queria perguntar para você se você sabe a raiz histórica, a origem dessa expressão, estar entre a cruz e a espada. Você tem noção do que significa isso? Você já parou para pensar no que significa isso? Então eu vou fazer uma reinterpretação aí histórica do que significa isso. Estar entre a cruz e a espada, pessoal, é um ditado que alguns atribuem, um ditado português lá do século, lá da Idade Média, estar entre a cruz e a espada. Você tinha a seguinte situação: durante a Idade Média houve as cruzadas, ocorreram as cruzadas. Os católicos cristãos precisavam defender a Terra Santa e para isso eles pegaram a cruz de Cristo e a espada, eram os famosos cavaleiros de Cristo. Aí está uma possível, as origens remotas dessa expressão hoje aí muito comentada aí no senso comum. Estamos entre a cruz e a espada. Uma das versões diz que ela remonta à Idade Média, as cruzadas aí que foram lá do século XI, século XII, a reconquista da Terra Santa, porque os árabes muçulmanos estavam invadindo Jerusalém e os peregrinos que iam até viver a sua fé, reviver a sua fé, eram barrados aí pelo caminho pelos sarracenos, pelos muçulmanos. Aí os templários, eu fiz um vídeo, tem um vídeo aí no meu canal sobre os templários. Eu vou mostrando para vocês a casa, é lindo aqui, é muito bom o lugar aqui. Os templários, eles eram os cavaleiros de Cristo, né? Eles tinham a espada para defender militarmente aí para defender militarmente os cristãos e a cruz de Cristo. Eles eram cristãos católicos. Essa é uma versão. Uma outra versão diz que estar entre a cruz e a espada tem a ver com os indígenas americanos, que ou eles se convertiam ao cristianismo pela força, ou eles abraçavam a cruz, ou a espada iria fazer com que
a força prevalecesse e eles iam se converter à força. Tem duas versões. Tem uma outra também que remonta a Portugal, lembrando que a nossa colonização se deve muito a Portugal, né? Os lusitanos somos filhos de Portugal, e os portugueses teriam associado aí por um determinado tempo, havia uma união entre o clero e o Estado representando aí sobretudo os militares e sobretudo a espada. Então há três versões para essa expressão. Estamos entre a cruz e a espada. Ela remonta, num primeiro momento, à Idade Média, né, quando você tinha lá a questão das cruzadas, lá os Cavaleiros de Cristo que pegaram na espada para defender a fé católica, a fé cristã. Você tem um segundo momento que tem a ver com a colonização feita pelos portugueses católicos que queriam a força, a conversão do indígena, ou então abraça a cruz ou a espada vai fazer o seu serviço. E você tem uma terceira versão que é portuguesa, que diz que isso remonta aí às nossas tradições ibéricas e que teria a ver aí com uma suposta unificação. Já houve muita unificação entre Estado e Igreja. Estado e Igreja, a separação entre Estado e Igreja é algo recente, é algo da República, é algo positivista, é algo que remonta aí à Revolução Francesa, né? Ao Estado laico, a essa ideia de que o Estado tem a sua função laica e a religião tem a sua função aí sagrada, né? Sagrada. Então há essas três versões para essa expressão, estamos entre a cruz e a espada. Mas nós podemos, rememorando o senso comum, pensar o seguinte: nós estamos entre a cruz e a espada também hoje, nos dias de hoje, devido à nossa situação política, né, pessoal? Nós temos de fato a união entre a cruz e a espada, representada aí pelo candidato da direita, Jair Messias Bolsonaro, que é a unificação dos evangélicos, dos católicos mais tradicionais e conservadores, junto com os militares. Olha só a bancada militar. Quantos tenentes, coronéis, capitães, generais aí se elegeram para cargos no legislativo? Um monte. Então é a espada. Quantos pastores evangélicos aí estão lá com cargos lá no Senado, com cargos lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, ou mesmo assessorando o Poder Executivo? Então nós estamos entre a cruz e a espada. E do outro lado também, nós estamos entre aí uma possível camarilha de ladrões, né, que não usam a cruz e a espada, mas usam outros mecanismos aí para fraudar aí o Tesouro Nacional, para fraudar a nossa soberania, para fraudar a nossa Constituição e para entregar aí o país para o globalismo satânico mundial, aí para a nova ordem mundial, o globalismo. Então, apesar dessas três vertentes, essas três possíveis raízes da expressão entre a cruz e a espada, nós podemos colocar essa quarta. Nós hoje estamos entre a cruz e a espada, na mais absoluta certeza nós estamos entre a cruz e a espada. Não só devido ao fato de um determinado candidato, de um espectro, eleger aí a maior bancada militar e evangélica, mas também pelo outro lado significar também algo muito nocivo aí à nossa república, à nossa Constituição.